Olá pessoal, Márcio Coach aqui e no vídeo de hoje a IDF realiza grandes ataques aéreos contra Beirute e também as tropas da IDF chegam pela primeira vez ao Rio Litani desde 2000. Tudo isso e muito mais, então vamos para cima, valeu! Bom dia, Hezbollah! E aqui temos um ataque da Força Aérea realizado lá em Beirute. Vários alvos foram atacados neste dia em Beirute em uma grande operação realizada pela Força Aérea. E aí vemos então populares assistindo de longe, filmando e registrando esse momento. Que significa que todos foram avisados desse ataque e tiveram tempo para se retirar de locais perigosos, conforme a gente vê nesse vídeo. Meus amigos, e Beirute está tremendo. Vários ataques realizados pela Força Aérea contra aproximadamente 20 alvos na região de Darya. E aqui temos muitas dessas imagens. Vejam que vários lugares são atingidos quase que simultaneamente em ataques realizados pela Força Aérea. Ouçam vários booms ecoando pela cidade. E na tela, imagens de grandes ataques contra a região de Darya, lá em Beirute, meus amigos. A Força Aérea está realizando grandes ataques naquela região, conforme vocês podem ver nesse vídeo. Vejam que vários alvos foram atingidos quase que simultaneamente. E o que você vê é Beirute. E aí está a realização de grandes ataques da Força Aérea. Ouçam os jatos voando e ataques sendo realizados quase que simultaneamente contra diversos alvos. E mais do lado direito, outro aqui que não pegou na imagem. Enfim, vários alvos foram atacados pela Força Aérea lá em Beirute. E aqui imagens também após esse ataque, mostrando uma grande nuvem de fumaça sobre Beirute. E aqui temos imagens divulgadas pela IDF que mostram que 20 alvos foram atingidos durante o período de 120 segundos, ou seja, 2 minutos. Então, vários alvos na região de Darya foram atingidos pela Força Aérea. E aqui está um resumo de como foram esses ataques. E mais imagens de como ficou os céus de Beirute. Segundo o fonte aberta Intel, um canal libanês relatou que uma declaração conjunta entre Estados Unidos e França deve ser divulgada por volta das 22 horas, horário do Líbano, anunciando a realização de um acordo de cessar-fogo. Enquanto isso, a gente vê pela TV vários ataques da Força Aérea contra alvos em Beirute. A IDF divulgou essa imagem mostrando que capturaram, que localizaram uma casa do Hezbollah. E nesse local, meus amigos, vejam várias armas, várias caixas com foguetes, mísseis, lançadores, enfim, tudo isso estava escondido nesse lugar. Essas operações terrestres têm demonstrado que muitas armas têm sido confiscadas das mãos do Hezbollah. Meus amigos, e na noite passada tivemos mais um grande ataque realizado pelo Hezbollah. E o que vocês veem na tela é o Iron Dome interceptando esses mísseis. A maior parte desses mísseis normalmente é interceptada pelo Iron Dome. E aqui nós vemos esse acionamento da defesa e também o seu funcionamento. Quando acontecem essas explosões é porque o foguete foi interceptado pelo Iron Dome, conforme vocês veem nessas explosões. O que vemos aqui
é o impacto de um foguete lançado pelo Hezbollah contra o norte de Israel. Veja aí o grande impacto, meus amigos. E em seguida, muita fumaça nos ares. E isso foi o que o foguete lançado causou, meus amigos. Um incêndio, ao que tudo indica, em uma garagem. Aqui temos imagens vistas de cima do local que foi atingido por um foguete lançado pelo Hezbollah contra civis. E aí está a imagem. Segundo o The Times, jatos atingiram vários depósitos de armas do Hezbollah no norte do Líbano. A matéria afirma também que os locais estavam sendo usados para armazenar mísseis antitanque, equipamentos antiaéreos e outras armas, segundo os militares. Ainda segundo o The Times, relatos de ataque aéreo sem aviso no centro de Beirute. E o Fonte Aberta Intel divulgou essa imagem mostrando um ataque aéreo recente, dizendo também que nesse local não houve ordem de evacuação. Normalmente quando isso acontece é porque um alvo muito precioso estava nesse lugar. Aqui temos mais imagens, agora vistas de cima, do lugar que foi atacado pela Força Aérea, como eu disse, sem ordem de evacuação. E como eu disse também, normalmente quando a Força Aérea realiza esse tipo de ataque é porque um alvo muito precioso estava nesse lugar. Então, o que será que aconteceu, não é mesmo? Desde amanhã, mais de 30 locais do Hezbollah foram atingidos também no sul do Líbano. Meus amigos, e a IDF chegou ao rio Litani. Aqui vemos essas imagens divulgadas pela IDF mostrando algumas operações. E a gente vê então vários soldados aí andando calmamente, fazendo uma análise do terreno. E aqui temos água e operações, confrontos, operações noturnas. A IDF tem trabalhado incansavelmente nessa região que era utilizada pelo Hezbollah, meus amigos. E essa é uma parte do rio Litani. Aqui vemos uma ponte e a IDF chegou nesse lugar. E aqui temos imagens dos soldados da IDF às margens do rio Litani. Aqui também temos mais uma fotografia com os rostos dos soldados cobertos por segurança. E a IDF divulgou essas imagens mostrando várias armas que também foram apreendidas ali na região do rio Litani. Essa região era muito utilizada, era dominada pelo Hezbollah e agora está nas mãos de Israel. Veja aí o soldado mostrando esses armamentos que eram muito poderosos e eram utilizados contra os soldados, contra Israel. Aí temos vários armamentos pesados foram confiscados pela IDF, capacetes, uniformes, enfim, toda uma estrutura bélica que foi localizada e foi também apreendida pela IDF. Segundo consta no Fonte Aberta Intel, as forças da IDF chegaram ao rio Litani pela primeira vez desde 2000. Ali, eles descobriram e destruíram dezenas de lançadores de foguetes e bunkers do Hezbollah. E também o comandante da Divisão 91, ao lado de Uri Gordin, inspecionou a área em primeira mão. E aqui temos imagens desse momento histórico para a IDF e também a localização e a apreensão de armamentos. Aqui imagens do rio Litani e aqui o registro de um soldado em algum lugar ali no rio Litani também. Meus amigos, e aqui temos uma foto dos bravos soldados da IDF lá no Líbano e ao fundo a belíssima bandeira de Israel. Pedimos a Deus que abençoe
esses bravos soldados, porque eles têm dado tudo de si para que o Estado de Israel possa viver em paz e também em segurança. Se você curte essa infantaria, então comenta aí embaixo, deixa a sua mensagem. Enquanto isso, meus amigos, segundo o Fonte Aberta Intel, o Hamas diz que não vamos parar o fogo mesmo quando o Hezbollah anunciar um cessar-fogo. O que você acha disso? Eles não querem a paz, não é mesmo? E a IDF divulgou imagens de ataques contra caminhões que levavam armas. E essas armas eram levadas da Síria, entravam no Líbano e iam para as mãos do Hezbollah. No entanto, uma grande operação foi realizada e destruiu vários caminhões que seriam utilizados pelo Hezbollah, meus amigos. E aqui são imagens oficiais da IDF mostrando vários ataques contra caminhões que carregavam armas. Essa era uma prioridade da IDF a fim de evitar que armamentos de todos os tipos chegassem nas mãos dos terroristas e assim os deixasse cada vez mais fortes em meio a essa guerra. No entanto, como vocês podem ver, vários ataques contra vários veículos que transportavam armas, como eu disse, foram destruídos pela Força Aérea. E aqui a IDF ilustra como acontecia esse transporte de armas, que eram realizados normalmente por meio de rotas terrestres, ou seja, pelo uso de caminhões e demais veículos, e também via transporte aéreo, conforme a gente vê esse aviãozinho passando. Então, essa era a rota terrestre e também tinha uma rota aérea. Várias armas foram levadas do Irã para o Hezbollah através dessas rotas terrestres e também aérea. O The Times afirma que um comandante sênior do Hezbollah foi morto em ataque e que tropas localizaram armas. De acordo com a IDF, os comandos avistaram uma célula de homens armados do Hezbollah em sua área de operações e dirigiram ataques contra eles. Entre os mortos estava o comandante das forças do Hezbollah no setor onde as tropas estão operando, de acordo com as forças de defesa de Israel. Os militares não disseram o setor exato, já que as tropas ainda estão operando naquele lugar. E aqui temos imagens desse ataque. A IDF então localiza os alvos terroristas e em seguida realiza um grande ataque aéreo contra esses terroristas. The Times também afirma que as tropas localizaram inúmeras armas, incluindo mísseis antitanque de longo alcance, lançadores de foguetes e outros equipamentos pertencentes ao Hezbollah. Pessoal, e hoje, dia 26 de novembro de 2024, é uma grande satisfação estar falando com você. E como vocês sabem, no dia de hoje é esperado o acordo de cessar-fogo de Israel com o Hezbollah e, ao que tudo indica, isso de fato vai acontecer. Mas, até lá, a IDF está aproveitando esses últimos momentos, vamos dizer assim, para realizar grandes ataques contra Beirute, mais especificamente na região de Dar'e, que é conhecido como o reduto dos terroristas. E aqui no The Times of Israel temos essa matéria que diz o seguinte: antes da esperada trégua, Israel promete agir com força para impedir o reagrupamento do Hezbollah. Segundo consta no The Times, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocou o gabinete de segurança enquanto os ministros aprovam a trégua com o Hezbollah. E aqui diz que espera-se que os ministros aprovem um cessar-fogo na luta contra o Hezbollah no Líbano. E consta ainda que nos últimos 2 meses, Israel tentou reduzir o controle do Hezbollah no sul do Líbano, travando uma campanha de bombardeios aéreos e uma incursão terrestre limitadas que viu soldados procurarem foguetes e outras armas
do grupo terrorista. E sobre esse cessar-fogo, essa matéria que saiu aqui no The Jerusalem Post diz que cessar-fogo com o Hezbollah, o que a pausa de 60 dias implica. E aqui, logo de cara, diz o seguinte: o iminente acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano não é o fim da guerra e será avaliado com base na realidade do terreno, disse uma autoridade diplomática na noite de segunda-feira. E esclarece que o momento do acordo deveu-se a uma série de fatores, disse a autoridade. O primeiro foi a preocupação com uma decisão unilateral do Conselho de Segurança da ONU que forçaria Israel a cessar suas ações no sul do Líbano. A segunda foi que permitiu que Israel reavaliasse a situação em 2 meses, logo após a nova administração assumir o cargo nos Estados Unidos. A terceira é que o acordo pode pressionar o Hamas, já que deixou o Hamas sozinho em seu conflito com Israel. Por fim, assevera que isso pode levar a um avanço nas negociações sobre um acordo para trazer de volta reféns israelenses mantidos pelo Hamas em Gaza, disse a autoridade. Por fim, um outro fator é que a trégua de 60 dias permitirá que a IDF se reagrupe e se prepare para novos combates, se for necessário. Então a gente torce para que isso dê muito certo e acreditamos que muitas coisas serão resolvidas até o final do dia de hoje, mas até lá muita coisa pode mudar. Pessoal, então é isso, eu peço que você curta, se inscreva, deixe o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu!